Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica 2. Este é o último curso da nossa série e a última aula do nosso livro, mas as aulas ainda continuarão até o final do ano. Depois eu falo um pouquinho mais no final. Convido-os todos a fechar os olhos, a imaginar uma luz bonita nos envolvendo, que essa luz possa acerenar os nossos pensamentos e sentimentos para que possamos aproveitar os ensinamentos de hoje e que todos sintam-se abraçados pela equipe espiritual da nossa casa bendita e por Jesus, o nosso mestre amigo. Pedimos permissão para iniciarmos a nossa reflexão da noite. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade às nossas aulas, hoje é a aula 25ª e ela vai falar um pouquinho da mediunidade com Jesus. Durante 2 anos, no curso mediúnico, nós aprendemos sobre a mediunidade, sobre essa aptidão que, segundo o Livro dos Espíritos, todos nós temos, é inato. Uns mais desenvolvidos, outros menos, dependendo da necessidade de cada um. Mas hoje falaremos mais desta mediunidade de tarefa, aquela de trabalho, a qual o espírito se preparou na espiritualidade, se comprometeu em estar usando esse recurso para servir, para auxiliar o próximo, para amar através do esclarecimento, através do amparo. Vamos refletir um pouquinho sobre a mediunidade com Jesus. E um pouquinho mais à frente, na parte B, ou mesmo junto, porque os temas são, eles vão interagir entre eles, porque estaremos falando de Jesus, é sobre a realeza de Jesus. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. É o conhecimento, juntamente com a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, que nos esclarecem, que vai nos conscientizar que o médium tem uma missão de amor e é uma oportunidade bendita através desse recurso que favorece o intercâmbio com o plano espiritual. Dando continuidade, Jesus, ele estará sempre em qualquer lugar onde houver o bem e a sabedoria. Jesus, ele não nos abandona, ele está sempre conosco, através dos exemplos. Já caminhamos com ele em outras fases da nossa existência. E agora estamos aqui buscando o exercício desta mediunidade com ele, seguindo juntinho com ele. E sabemos que onde estiverem reunidas 2 ou 3 mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Isto está escrito no Evangelho de Mateus. Esse trechinho, esse versículo, na verdade, ele foi retirado do primeiro livro de Pedro. É o versículo 10. Mas eu convido-os todos a ler esse capítulo todo. Ele conta com 19 versículos e ele vai falar sobre os talentos. E nós hoje vamos usar a mediunidade como um dom, como um talento, como se fosse um talento recebido. E porque é através dele que vamos usar a nosso benefício, a benefício dos outros, renovando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, reparando as faltas. É através deste dom que recebemos. E o que vamos fazer com ele? Ele diz o seguinte: todos vós,
conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns aos outros. A mediunidade é para servir, é para ser utilizada em benefício do nosso semelhante. E utilizando em benefício do nosso semelhante, estaremos utilizando o nosso próprio benefício. Quando sentimos a dor do outro, quando vivenciamos a situação que o afligiu, quando trazemos os exemplos das vitórias, das conquistas, isso tudo serve para nós, como exemplo de força, de perseverança, para continuarmos a nossa caminhada aqui. Temos que ser gratos a esse dom, a esse recurso que nos foi ofertado nesta reencarnação. E devemos distribuir essas diferentes formas de graça de Deus através da mediunidade. No livro Diretrizes de Segurança, onde Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, eles respondem questões referentes à mediunidade. E uma delas é essa: qual a finalidade da mediunidade na Terra? Na verdade, ela é a primeira. E Divaldo responde que, antes de tudo, ela é uma oportunidade de servir. Isso nós já temos bem claro, que nós recebemos a mediunidade para servir ao nosso semelhante. Aquele que utiliza a mediunidade a benefício próprio como recurso material de bens, ele está desviando do caminho. Bênçãos de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. É uma bênção. O tempo inteiro estamos interagindo. Aqui, o plano físico com o plano espiritual. Com os espíritos que estão ao nosso lado o tempo inteiro, de acordo com a nossa sintonia, com a afinidade, com aquilo que nós produzimos, com o magnetismo que produzimos, com a energia que emanamos. Graças a esse intercâmbio que podemos ter aqui, não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, porque eles vêm para dizer para a gente que a vida continua, que da forma como estamos aqui, continuamos lá com todas as dificuldades, e quando eles passam essas informações, eles estão nos ajudando a seguir de forma mais equilibrada e com mais responsabilidade aqui, enquanto estamos encarnados. Mas também o equilíbrio, ele traz o equilíbrio para que nós possamos resgatar com muita competência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Olha só, quem tiver oportunidade, quem gosta de ler, é uma sugestão para leitura. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 387, respondeu à pergunta: qual é a maior necessidade do médium? E ele responde que a maior necessidade do médium é evangelizar-se. Na verdade, ele diz que é a primeira necessidade. Antes até de você buscar, se entregar a qualquer que seja a tarefa doutrinária, ele sugere que o médium deve se evangelizar. Porque ele pode, para não correr o risco do personalismo, de girar tudo em torno de si, das suas ideias, e colocando tudo a perder, referente à missão a qual se comprometeu na espiritualidade. Na questão 389, ele explica que a pergunta é feita se a mediunidade ela pode ser afastada, em determinadas circunstâncias. E ele diz que sim, que devemos saber que os atributos medianímicos, eles são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino ele é desviado dos seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança da seara da verdade e do amor. E você acaba não só se prejudicando, como também fazendo com que aquele espírito a qual você se aliou para essa tarefa
permaneça estacionado. Usando, isto se o médium usar esse recurso com vaidade, com orgulho, a benefício próprio, sem pensar com egoísmo. Isto que devemos não nos esquecer nunca, que nós recebemos esse recurso mediúnico para servir. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 18, esse capítulo ele tem o título de Apontamentos Oportunos. Também é uma sugestão de leitura e de estudo. Sabemos que o estudo é uma das condições para sermos uma ferramenta melhor. Através do conhecimento, podemos auxiliar os irmãos que têm o objetivo de auxiliar a humanidade, de auxiliar outros irmãos. E assim vamos criando essa cúpula de luz, de energia. Ele diz o seguinte: quanto mais a gente se aperfeiçoar, mais a gente se abnegar, buscar a cultura sem desinteresse, mais nós vamos sutilizando os nossos pensamentos. Eles vão se tornando mais sutis. E à medida que ele se sutiliza, mais vão se aguçando as nossas percepções mediúnicas. Porque nós vamos deixando mais o materialismo e vamos nos espiritualizando. E quanto mais nos espiritualizamos, mais sentimos a espiritualidade. E ele diz que elas vão se elevando à medida, de acordo com as nossas disposições individuais. Temos bem claro que tudo depende de nós, da nossa vontade, do nosso comprometimento, da nossa disciplina, do nosso estudo, da nossa ordem, do nosso querer, dos nossos bons sentimentos. Quanto mais vamos nos aperfeiçoando, mais vamos emanando esses pensamentos sutis. Cada médium, cada homem, terá que reconstruir a própria edificação interior. Como ocorre esse processo? Como ocorre esse processo? A resposta já está aqui. Seguindo o ensinamento espírita cristão. E quando a gente segue esse ensinamento espírita cristão, ele vai nos propiciando a modificação dos hábitos, o aprimoramento dos sentimentos. Ele propicia a melhoria do nosso vocabulário, porque estamos nos dedicando à nossa melhora, à nossa edificação interior. É o exercício da fraternidade. Estamos exercitando através do trabalho, do servir, amando, estudando e aprendendo incessantemente. Este é o caminho da nossa própria edificação interior. No livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 29, Martins Peralva, ele diz que na mediunidade, no serviço da mediunidade entre o traço de união com a Terra, o homem que está sob a inspiração de Jesus, que tem Jesus como guia, como exemplo para o seu trabalho, para a sua tarefa, para a sua existência, ele poderá apresentar as mais sublimes expressões de fraternidade, na prática de amar ao próximo como a si mesmo. O exercício da mediunidade é o amor, é a caridade que trazida no Evangelho, porque estamos lá apenas para acolher o irmão, aquele que se aproxima de nós, quando nos colocamos à disposição da espiritualidade, que vai direcionar aquilo que temos de melhor em auxílio do nosso semelhante. E ele também no mesmo livro, quando ele fala que tem como título Objetivos da Prática Mediúnica com Jesus, ele diz que ele traz benefício, essa prática mediúnica com Jesus, ela apresenta benefícios tanto para o encarnado quanto para os desencarnados.
Então vamos ver aqui os benefícios. O benefício da cooperação, do serviço de reconforto e esclarecimento entre o encarnado e o desencarnado. Cooperação. Aqui nós estamos vendo assim os benefícios para o encarnado. A autoeducação, pela renovação dos sentimentos, com o aproveitamento das mensagens de alto teor, as mensagens de incentivo, de orientação, de esclarecimento, de exemplos de vida, daquilo que muitas vezes foi difícil para o espírito, e ele traz o relato para que nós não erramos no mesmo ponto que ele, para que depois não nos sintamos arrependidos. É a autoeducação. Olha o benefício para o encarnado. E mais a construção de afeições no plano espiritual. Porque à medida que vamos trabalhando juntos, vamos estabelecendo esses laços de cooperação e de amizade superior. E podemos contar com esses espíritos. Nas literaturas psicografadas por Chico Xavier, nosso querido irmão, no último livro que eu li, que é Sexo e Destino, ele diz que, como mostra bem claro como somos amparados o tempo todo. E estamos onde devemos estar mesmo. Quando temos bem claro esses ensinamentos, nós vamos nos esforçar mais para ser melhores. E para olhar o nosso irmão, que caminha junto conosco, com mais paciência, com mais benevolência, com mais amor, tolerância. Já aqui nos desencarnados é assim, preparando o encarnado que tiver de reiniciar um trabalho, mediante o auxílio aos atuais desencarnados. Eles são auxiliados e eles vão sendo preparados para uma nova oportunidade reencarnatória. Auxiliando o reencarnado e o desencarnado a se libertar daquelas teias que trazem muitas vezes por centenas de anos aquele sofrimento, aquele peso através do remorso, da culpa. E nós sabemos que devemos deixar para trás o que passou, porque novas oportunidades serão nos ofertadas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Vamos reparar, sim. E sabemos que a mediunidade é uma forma de reparar as nossas faltas. E com a mediunidade nós auxiliamos os espíritos que ainda se encontram sem um corpo físico. Na transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores. Então, são eles, espíritos desencarnados, que podem transmitir para nós orientações dos instrutores de alta hierarquia que operam junto com Jesus na redenção da humanidade. Vamos dando continuidade. Cada médium, ele vem com uma tarefa e um roteiro para ser seguido, que se desdobra como senda de purificação. Com esses trabalhos é que o espírito vai se purificando, que o médium vai se transformando, vai se melhorando, com diferentes oportunidades e diferentes roteiros. Uns curam, outros materializam, uns falam, outros escrevem, uns ensinam, outros ouvem, uns libertam, outros servem na cooperação psicofônica, ajudando os atormentados de além-túmulo com preciosas luzes do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E aqui vem assim uma observação: não pretendamos atender a todos os dons especiais. Não existe médium melhor, médium completo. Existe a mediunidade, que é a aptidão, que é uma conquista individual de cada espírito. Cada um sente de uma forma. Não queiramos ser todos iguais, ter a mediunidade do outro, fazer a tarefa do outro. Vamos agradecer a oportunidade que temos com aquilo que conquistamos, com a tarefa, com a aptidão conquistada por nós pelo trabalho para
desempenhar a tarefa a qual nos comprometemos. Emmanuel, no mesmo livro Consolador, na questão 386, respondeu à pergunta: qual a mediunidade mais preciosa para o serviço à doutrina? Olha só o que ele respondeu. Não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Não existe. Toda e qualquer uma delas é um campo aberto às mais belas realizações espirituais. Sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, que ele venha com a vontade, com aquele sentimento de servir, de missão, com a dedicação sincera, com a fraternidade pura, para que o mandato não seja traído na improdutividade. Muitos médiuns, nós sabemos, recebemos relatos através de psicografia, o livro mesmo, os mensageiros, ou os missionários, agora eu confundi, mas um dos dois trazem relatos de pessoas que falharam na missão mediúnica, sendo improdutivo, colocando obstáculos, muitas vezes por medo, por não querer assumir responsabilidade, por não querer abrir mão das facilidades aqui da porta larga. Muitas vezes temos que renunciar. E ele diz aqui, não existe mediunidade mais preciosa que a outra. Toda é importante, desde que você se coloque à disposição com vontade, com amor, com alegria, no trabalho de servir, mesmo doendo, muitas vezes, no próprio corpo físico. A realeza de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho de Jesus. Quando nós falamos de realeza, de título de rei, nos vem à mente esses reis aqui da terra, que é uma conquista hierárquica, que eles ganham esse título para orientar o povo, para auxiliar um determinado povo. E muitas vezes esse reinado ele não é utilizado de forma assim como deveria. No livro Céu e Inferno, ou mesmo existem rainhas que trouxeram um relato de que viveram uma vida aqui de abundância, de luxo, de poder, e quando retornaram à pátria espiritual, estavam como um espírito mendigo, aquele muitas vezes que os serviam, que eram os seus empregados, que muitas vezes eram até escravizados, explorados, eles se apresentavam na espiritualidade como espírito iluminadíssimos. Olha só como todo esse título aqui da Terra não tem valor nenhum. Mas aqui ele fala também que esse título ele é dado através do mérito pessoal, que quando uma pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, ela recebe o título de rei. Em vários segmentos, rei dos filósofos, dos poetas, rei da música, dos artistas, dos escritores, rei da dança, e aí vai indo. Isso é um mérito, uma conquista pessoal. Mas nós vamos falar sobre a verdadeira realeza de Jesus, que não é essa realeza que nós conhecemos, é a realeza do Espírito, todos aquelas conquistas espirituais que são levadas. Elas não ficam aqui no túmulo, elas seguem junto, são as virtudes, são o bem que é feito, os bens que podemos fazer em benefício dos outros, é o amor que espalhamos. Tudo isso se refere a essa realeza que Jesus deixou para nós. Ele deixou para nós um guia de ensinamento para que ele deixou o roteiro para que nós seguíssemos e nos aproximasse de Deus, das suas leis. E quando distanciamos dessas leis, sofremos as consequências, porque ele sabia que nós
somos espíritos muitas vezes rebeldes. E quando Jesus disse, né, olha, ele fala assim, que a realeza terrena acaba com a vida. Esse trechinho ele foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é capítulo 2, item 4. Mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Jesus levou toda essa realeza moral, ele tinha moral, ele tinha autoridade para falar através dos seus atos, ele era assim, ele era um rei. E foi com essa razão que ele disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Não é este rei que esperamos quando estávamos aguardando a vinda do Messias. Aquele rei poderoso, aquele rei muitas vezes déspota, aquele rei que usava do seu poder para escravizar o povo, para tirar proveito do povo, que muitas vezes isso acontece. Poucos reis deixaram na história uma história bonita. Por isso que Jesus disse a Pilatos, porque Jesus falou, tu não é rei? Ele disse, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E Jesus, ele foi rei dos trabalhadores, porque ele se propôs a trabalhar em auxílio à humanidade sem receber nada em troca. Ele sempre se preocupou com os servidores, aqueles menos favorecidos, aqueles aflitos. Ele sempre estava em meio deles, ajudando. Ele foi rei da justiça, rei dos políticos. É isso que ele fez melhor. Ele pode ser considerado rei, porque é um mérito pessoal. Ele é unânime. Todas as pessoas falam que Jesus, aqueles que o conheceram, dizem que ele, e mesmo no Evangelho é dito que ele é o espírito mais evoluído que habitou entre nós. Rei da humildade, porque ele poderia ter nascido numa manjedoura, num berço de ouro, e ele escolheu uma manjedoura junto aos animais. Ele pode ter sido, ele foi, né, considerado o rei da liberdade, porque ele transmitiu a sua mensagem libertadora, aconselhando os homens a libertar-se dos erros. Porque quando erramos, estamos nos distanciando de Deus. E o pecado vai nos escravizando, porque a nossa consciência nos cobra. E ele disse que se permanecessem os homens em sua doutrina, seguissem os seus ensinamentos, que eles seriam livres, porque eles conheceriam a verdade. E cá estamos nós, seguindo os ensinamentos de Jesus. E não somos muito mais felizes do que antes? Jesus, ele é simples, humilde. Ele deixou os seus ensinamentos e qualquer um pode seguir. Mesmo não sendo religioso, porque foram exemplos de vida eterna, exemplos morais, de atitudes, de comportamento, de vivência, de amor. Dando continuidade, ele foi rei da tolerância, porque mesmo lá, quando ele estava sendo crucificado, ele pediu ao Pai que perdoasse, porque aqueles que estavam cumprindo ordem, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ainda eram crianças crescidas, não tinham conhecimento. E que Deus, que o Pai perdoassem, todos nós. Foi rei do amor, porque ele deu o novo mandamento dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos ama infinitamente. Ele continua no meio de nós. Nós vimos lá, onde houver uma ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Ele está onde tem o bem e a sabedoria, onde há o amor. Jesus está caminhando junto de nós, se assim nós permitirmos. Em síntese, o rei dos homens, pois passou no mundo abençoando
abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas não preferiu morrer a queimar o mandato de amor e verdade que unia aos desígnios do Pai. Ele não desistiu, ele preferiu morrer. Ele tinha um mandato de amor e de verdade, que era trazer a verdade para nós, para nos libertarmos, e ele não desistiu. É um exemplo para nós, que não desistamos. Muitas vezes a mediunidade, essa aptidão, ela nos cobra muita responsabilidade, mas não devemos desistir nunca. Devemos ser como Jesus, seguir os seus exemplos. E o espírita, no exercício de sua mediunidade e na vivência de todos os seus passos com Jesus, deve viver como todos os homens. Nós não somos diferentes dos outros homens. Nós só temos que lembrar de todas as manifestações a qual somos chamados a servir aos outros como fizeram o Mestre. E nós devemos ter sempre o ensinamento de Kardec na lembrança. Não esquecer, porque o verdadeiro espírita é aquele que trabalha para a sua transformação moral e ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. Não precisamos ser santos de um dia para o outro, mas devemos buscar sim olhar a Jesus quando estivermos numa situação que pode nos acarretar o desequilíbrio, parar um pouquinho, elevar os pensamentos e pensar como Jesus agiria nesse momento. Com certeza estaremos sim fazendo as melhores escolhas, porque nesse momento que paramos, que pensamos, a espiritualidade, nos ligamos à espiritualidade do bem, a qual receberemos intuição, pois estamos trabalhando sob Jesus, sob as intuições e inspirações de Jesus. André Luiz, no livro Opinião Espírita, na lição 15, ele diz o seguinte, que nós devemos nos compenetrar dos nossos deveres como médium, de medianeiro, e sendo honesto para conosco mesmo. Porque quando desencarnarmos, nós vamos nos apresentar a espiritualidade com a mediunidade gloriosa. Enquanto aquele medianeiro que vai negligenciando, que deixa de fazer, que não se compromete, que é indisciplinado, que usa da vaidade, do orgulho, que se acha melhor que os outros, que não faz o que deve ser feito, não se coloca como Jesus com humildade à disposição do trabalho, quando ele como disse aqui André Luiz, olha como que ele descreveu. Ele atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. Olha que triste. Poxa, já pensou carregar na consciência, eu poderia ter feito e eu não fiz? Eu tive a oportunidade bendita, sabe, de servir e servindo, poder reparar inúmeras situações que eu acarretei em outras encarnações e eu deixei para trás, eu perdi a oportunidade. Porque a mediunidade, ela é uma alavanca do progresso espiritual do médium. E o que vamos fazer com esta alavanca? Estamos fazendo bom uso desse recurso ou estamos negligenciando? E quando nos apresentarmos, vamos apresentarmos como médium falidos. E a mediunidade, ela não se afasta de ninguém. Ela é a criatura que se distancia do mandato mediúnico, que o plano superior lhe confere. Em várias obras, literárias, tem relato de espíritos que perderam, que se afastaram, por capricho às vezes, por orgulho, por personalismo,
sabe, se aliando a espíritos em fascinação que não são aqueles espíritos que estão comprometidos com o bem, com o amor. É triste, porque depois pode rever, pode voltar atrás, sim, mas talvez não tenham a mesma oportunidade de reparar e de evoluir através do amor, através do trabalho. No livro A Prática da Mediunidade com Jesus, Alírio de Cerqueira Filho, ele diz o seguinte, que é fundamental que todo médium se torne um aprendiz de Jesus, pois ele é um mestre de amor, de mansidão e de humildade. O médium que busca, sabe, a mansidão dentro de si, amansar as tendências, os defeitos, que é humilde, que reconhece suas dificuldades e que trabalha para melhorar, e que usa do amor com todos aqueles que rodeiam, todos aqueles que se aproximam, está seguindo os ensinamentos de Jesus. E o médium, mais que qualquer pessoa, ele é convidado na aquisição dessas virtudes, porque são estas virtudes que auxiliam na iluminação do espírito, que vai fortalecendo, e com certeza ela é o caminho certo, que vai conduzir a Deus, e a alegria e a vitória. Que bom! E é tudo isso que nós desejamos. Jesus, ele esteve aqui, está no meio de nós, ele é representado o tempo inteiro com as mensagens desses irmãos benevolentes que vêm, nos esclarecem, nos orientam, nos incentivam, nos enchem de esperanças, que estão ao nosso lado, caminhando conosco. Estão ligados, muitas vezes, diretamente a Jesus. Curam os nossos corpos, as nossas aflições, nos auxiliam, e que nós possamos usar essa ferramenta mediúnica, ser uma ferramenta mediúnica, com este propósito, de retribuir um pouquinho daquilo que tanto recebemos, e ser gratos pela oportunidade bendita da mediunidade. De ser uma ferramenta do bem, mesmo muitas vezes doendo no corpo, e que busquemos forças em Jesus, em seus exemplos, para prosseguir, para não desistir nunca, como ele fez lá. Ele não desistiu, ele preferiu morrer. E nós agora estamos com muitas facilidades. Os espíritas, os médios já sofreram muitas perseguições, e agora nós temos liberdade de fazer o bem, de servir com amor. Então, que busquemos em Jesus a força necessária para não falharmos, para ser um vaso límpido, com bons pensamentos, com bons sentimentos, porque sabemos que auxiliamos através do nosso mental, do nosso psíquico, e emanamos as energias boas que são utilizadas por esses tarefeiros, por esses irmãos socorristas, espíritos abnegados que usam no auxílio dos irmãos em sofrimento. E assim vamos conquistando aquele grupo maior de amigos espirituais. Ora estamos aqui, ora estamos na espiritualidade, e vamos invertendo os papéis. E que bênçãos de luzes possam nos fortalecer em nossa caminhada, cada um com o seu roteiro, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu comprometimento, focando em si, porque o primeiro objetivo nosso é nos melhorarmos, é nos evangelizarmos enquanto espírito. E esta é a melhor oportunidade da nossa existência. Muito obrigada pela atenção. Que possamos estar sempre unidos, que o estudo faça parte da nossa vida, da nossa existência, que a partir do momento que vamos tomando conhecimento da verdade, vamos nos libertando, como disse Jesus e os espíritos que deixaram essa codificação dessa doutrina, que é
um guia de conduta moral. Outra coisa, vou fazer um convitezinho a todos para participarem da aula. Online, que será na próxima terça-feira. Estaremos colocando as orientações para vocês e ficaremos felizes se vocês fizerem parte junto conosco. Vamos responder dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo que será trabalhado até o final do ano. Que bênçãos de luzes envolva todos vocês em seus lares, junto aos seus familiares, e que possamos vibrar sempre no bem, sempre no amor, e ser uma ferramenta afiada quando formos solicitados. Que assim seja, graças a Deus.